Graça e paz. Cenas de guerra, de violência, corrupção e injustiça chocam, assustam, entristecem e, em vários casos, tiram a fé. Alguns homens de Deus, como os profetas Abacuque e Miqueias, que viveram há mais de 2.500 anos, também presenciaram a maldade e a injustiça na sociedade. E, em razão da vontade de Deus, foram levantados e profetizaram, alertando aqueles líderes, autoridades, que tinham o poder nas mãos, mas que intentavam, maquinavam e executavam a iniquidade e a maldade. Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Miqueias fala em um contexto de violência e injustiça praticada por autoridades que detinham o poder civil, militar e religioso. O profeta recebe a incumbência de denunciar os pecados do povo e das autoridades que os governavam, deixando claro que o Senhor vê a conduta de cada um, ficando assim evidenciado que um dia todos iremos prestar contas. O texto revela, inclusive, que falsos profetas falavam o que o povo gostava de ouvir, sendo omissos quanto à palavra de Deus. Miqueias, capítulo 2, versículo 11. Pois tinham como objetivo o ganho e a riqueza. Miqueias, capítulo 2, versículo 8 e Miqueias, capítulo 3, versículo 5. Ou seja, falas de profetas que insistiam em profecias guiadas por espíritos de falsidade, de engano, que profetizavam sobre bênçãos temporárias, em outras palavras, sobre bênçãos materiais, reproduzindo um evangelho de ganância. No versículo 11 do capítulo 2 do livro de Miqueias, a palavra nos revela a seguinte mensagem de Deus: Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Irmãos, tal prática ainda é realizada por alguns falsos profetas da atualidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, ensina que toda autoridade é constituída por Deus e que toda autoridade é ministro de Deus para promover o bem e coibir o mal, praticando assim a justiça do Pai Celestial. Portanto, a autoridade que pratica a maldade e a injustiça pode ser questionada, como foi o caso do faraó do Egito, por Moisés, e Saul por Davi, entre outros casos de autoridades que não praticaram a justiça de Deus, que são relatadas nas Escrituras Sagradas. O próprio Filho de Deus se contrapôs a mestres da lei, fariseus, príncipes e sacerdotes, como pode ser observado, por exemplo, em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 21 e Mateus capítulo 23. Neste sentido, observe, há tanta coisa ruim, tanta maldade e injustiças praticadas por autoridades e, em muitos casos, até por líderes religiosos, o que faz muitos questionarem a ação de Deus. A palavra nos mostra que grandes homens de Deus já fizeram tal questionamento, como foi o caso de Abacuque. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 3,
o profeta faz a seguinte pergunta: por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? O profeta tinha uma relação muito especial com Deus. Ele fazia perguntas e Deus as respondia diretamente. O fato é que Deus o conforta e aponta para o tempo em que a justiça será feita. Explica que o sucesso de pessoas ruins é apenas temporário, que as nações violentas seriam arruinadas e aqueles que lucram com a maldade e a injustiça não escapariam do castigo. O certo é que o mal nasce do pecado e não existe por culpa de Deus. A palavra de Deus é atual. Serve para nossa advertência. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. E nos faz entender que a salvação não vem de nós mesmos, não vem de outro ser humano pecador, não vem de nenhuma instituição humana, mas vem do Senhor. A salvação eterna e perfeita vem somente do Senhor. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Em Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30 e do versículo 36 ao 43, Jesus, por meio da parábola do joio e do trigo, nos ensina sobre a existência do mal, sobre a sua origem e o seu fim. Por meio da parábola, Jesus compara o reino de Deus a uma lavoura. Conta que um homem semeou boa semente de trigo em seu campo. Contudo, durante o seu período de descanso, apareceu um adversário e semeou joio no meio do trigo. Observe que ambas as sementes são parecidas, o joio e o trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e deu frutos, mas junto dele também apareceu o joio, que não dá bons frutos. A palavra nos ensina que os servos do dono da lavoura se prontificaram a arrancar o joio, mas foram impedidos pelo dono do campo, que determinou que o joio deveria crescer junto com o trigo, para no dia da colheita ser separado e jogado no fogo. Ou seja, o joio que cresce entre o trigo somente será separado no dia do juízo final. Portanto, não perca a fé. Creia na palavra de Deus. Se alimente dela. Busque praticá-la e fazer o seu ID. Deixe que o Espírito Santo te transforme e você verá que mesmo diante das maldades e injustiças desse mundo, Deus estará com você. Ele é quem dará a força e a sabedoria necessária. Ele é quem irá confortar, cuidar, proteger, conceder a paz e, finalmente, um dia, a salvação e a vida eterna. Amém? Vamos orar? Amado Pai, graças te damos pela Tua palavra. Senhor, faz morada em nosso coração. Nos ensina a Tua palavra e nos ajude a praticá-la. Pai, que mesmo diante da maldade e injustiça que há no mundo, o Senhor esteja conosco, nos dando a força e a sabedoria necessária. Que possamos viver eternamente em comunhão contigo. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e este foi o devocional de hoje.